Ó, a gente vai entrar aqui, pessoal, nessa parte de manipulação com Python, com SQLite. Por quê? Porque isso daqui, na verdade, vai fazer parte do trabalho de vocês. Caso alguém, aliás, caso alguém não, né? Alguns já fizeram porque já me perguntaram. Queira trocar o TXT pelo SQLite, tranquilo, eu vou aceitar também. Eu vou alterar até o enunciado do exercício, tá? Porque é mais fácil. Tá. Depois disso, pessoal, basicamente, o trabalho com Python ele começa a ficar bem mais tranquilo. Por quê? Como eu tenho base de dados agora, a manipulação é muito mais fácil, tá? Logicamente, vai dar trabalho, mas no sentido do quê? De programação, a lógica, pelo menos, eu acho que é mais tranquilo de vocês pegarem. Bom, o que é o SQLite? O SQLite, ele é um banco de dados. Pessoal, vamos lá? O SQLite, ele é um banco de dados nativo basicamente do quê? Do Python. Ele é extremamente leve, tá? Comparando com qualquer banco de dados que a gente tem no mercado, o SQLite é muito, mas muito pequeno em tamanho. A versão 3, ele ganhou bastante robustez. Por quê? Porque tem algumas partes de controle de transação que a gente chama, tá? Você consegue definir estruturas bem feitas, igual a de base de dados mesmo, dentro dele, dentro de um arquivo. Com o SQLite, você consegue até criar, na verdade é ele que basicamente você manipula dentro do dispositivo móvel, tá? Então você vai programar, sei lá, para Android, tá? Na maioria das vezes vai ser um SQLite que você vai pegar e vai guardar os dados que você está lá captando do Android, tá? Então ele é bem portável, correto? Ocupa pouca memória e é bem simples de estar utilizando. Como a gente está utilizando o Python 3 ponto alguma coisa, ele já é nativo. Vai ter uma biblioteca que a gente vai usar aqui, ó, import SQLite, e já era, a gente consegue utilizar as funções dele, tá? A gente vai conseguir criar o quê? Basicamente os arquivos e as estruturas de dados que a gente tem. Tá? Quem já está acostumado com o banco de dados em si, não vai ter tanto problema. Por quê? Porque basicamente é uma coisa bem parecida. Quem não está, vai ver agora como é que faz para poder gravar os dados aí que vocês têm para o trabalho de vocês. Tá? Atenção, os exemplos que a gente tem aqui, pessoal, são exemplos bem simples, justamente para vocês fazerem os trabalhos simples. Obviamente, se vocês sabem trabalhar com select, tá? Você consegue fazer uma infinidade de coisas, tá? Banco relacional, ele é bem poderoso, por quê? Porque a quantidade de resultados que você consegue com dados, manipular dados, é muito grande, tá? Então vamos lá. Bom, criação de arquivos e tabelas. O arquivo será a base de dados contendo todas as tabelas que são necessárias para o seu projeto. Dentro de um arquivo, pessoal, então a gente pode gravar o quê? Várias tabelas. As tabelas, elas são basicamente o quê? São repositório de dados que a gente tem. Só que a gente guarda todos os dados em uma única tabela? Não. Tá? A gente geralmente faz o quê? Separa os assuntos a serem guardados, tá? Em diferentes tabelas. Então, se eu tenho, por exemplo, cliente é diferente do meu fornecedor, que é diferente do meu funcionário. Tá? Apesar de eles terem características algumas iguais, os assuntos em si são diferentes. Então, o que geralmente a gente faz? Guardamos os dados de clientes numa tabela, fornecedores em outra e funcionários em outra. Correto? Beleza. Bom, abaixo temos um código para que seja criada uma conexão e criada uma tabela. O diretório onde se encontra já deve existir. Nesse caso aqui, ó, é esse diretório. Se vocês forem rodar esse script aí no Python de vocês, vocês vão ter que mudar para C2 pontos, tá? No meu caso aqui, eu vou ter que até dar uma olhada se existe, porque eu estava fazendo em outro computador. Mas tudo bem, D2 pontos. Aqui ele fala SQLite 3, ó.
eu já vou criar minha pasta aqui. SQLite 3. E aí ele fala para ter uma pasta chamada data aqui, ó. Esse data é onde vai conter o arquivo da base. Ok, ó. No meu caso, então, vai existir realmente esse endereço aí. Tá? Beleza. Vamos lá, então, ó. Import OS, import SQLite 3. É esse cara aqui que é, na verdade, o principal cara para poder manipular seus dados. É uma biblioteca. Tá? Vamos abrir o idle aqui, ó. Idle. Eu vou abrir um arquivo novo aqui no idle. Então, ó, file, new. Beleza? E eu vou copiar esse cara aqui, ó. Arquivo, salvar como. Vou salvar dentro de Dropbox. Pessoal, faculdade 2018. Aulas. Segundo. Algoritmos, apostilas. SQLite. Aula. Exemplo. Criação. Manipulação. SQLite.py. Ó, o que a gente tem aqui, pessoal? Esse primeiro cara aqui, ó, ele está verificando o quê? Né, ó, ele está colocando numa variável file o arquivo mydb.sqlite. Se esse cara existir, ele está dando um remove. Tá? Na verdade, ele não está nem perguntando, ele está removendo direto. Como a primeira vez eu não vou ter ele, por quê? Porque eu vou compilar ele aqui, rodar, não vai ter esse arquivo. Eu vou comentar ele aqui, ó. Tá? Eu deveria até fazer um if, file exist desse cara aqui, beleza. Bom, nas demais vezes, a hora que eu vou rodar, eu pego e tiro esse cara aqui, ó. Agora aqui, criando a base de dados. A base de dados, pessoal, é representada por um arquivo físico dentro do SQLite. Connection é uma variável também, recebe SQLite.connect de d:/SQLite 3 datamydb.sqlite. Esse cara aqui não existe, né? A partir desse momento ele vai começar a existir. Beleza? Então ele vai associar a minha conexão para esse arquivo aqui, ó, mydb.sqlite. Poderia ser qualquer nome aqui, XJK, ABCD, banco de dados, poderia ser qualquer coisa. É um nome, simplesmente, que vocês estão dando. Ou a extensão é SQLite, ou é muito fácil também você encontrar com extensão .db, tá? Mas como eu acho que DB é do Paradox, eu coloquei SQLite mesmo. Bom, posteriormente, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar um cursor. O cursor, pessoal, é um objeto dentro do banco de dados que começa, na verdade, a executar as coisas. Fazer realmente as coisas acontecerem dentro do SQLite. Tá? É um apontador o cursor, vamos dizer assim. Certo? Do mesmo jeito que vocês têm aqui um cursor dentro de uma página texto que começa a escrever coisas, não é? O cursor dentro aqui de um objeto é a mesma coisa. É ele que vai começar a fazer tudo dentro da sua base. Escrever, por exemplo, comando para criar tabela. Tá? Criei o cursor. Tá aqui, ó. Connection.cursor. Beleza. Existe aqui agora o que, pessoal? Uma função, ó, def create table. Poderia ser cria tabela, poderia ser cria cliente, qualquer coisa, é nome. Isso daqui é nome da minha função, ó. Correto? O que eu tenho dentro dessa função?
cursor.execute. Bom, o cursor vai executar que comando? Esse cara aqui, ó. Todo esse comando. Create table if not exist, cliente. Esse vai ser a minha tabela de cliente, create table. Se não existir, ó, if not exist, cliente. ID é o meu campo que eu quero. Vocês não estão criando struct lá na linguagem C? O meu struct não tem várias variáveis para depois eu salvar esse struct em dados? Aqui eu estou criando a tabela, na verdade, que recebe o struct, os dados. Tá, ó. É do tipo integer, é chave primária, é primary key. O que quer dizer primary key aí, pessoal? A chave primária é um valor que não pode ser repetido na sua tabela inteira. Então, o ID aqui, ó, o identificador do cliente, eu nunca vou poder ter 2 códigos 3, por exemplo. 2 códigos 10, não consigo ter isso. Então, a chave primária vai fazer com que isso seja o quê? Consistido, esteja certo. Tá? Nome é o meu outro campo. Varchar de 40. Varchar, pessoal, é a mesma coisa do que? Do char que vocês estão acostumados, tá? Ou de uma string. Cidade, varchar de 30 posições. Salário, decimal de 10,2. 10 é a minha quantidade de casas total que eu tenho. 0,2 é meus decimais. Se 10 é o meu total, eu tenho o que, pessoal? Eu tenho 8 inteiros e 2 decimais. Correto? Beleza, ó. Então, eu vou pegar e vou executar esse cara. Ó o create table aqui, ó. Isso daqui eu não estou chamando a minha função aqui, ó. Isso daqui foi a declaração da minha função. E o corpo dela. Isso daqui é a chamada da minha função. Tá aqui, feitinho. Bom, o que eu vou fazer, ó? Aqui dentro, não tenho nada dentro dele, ó. Dentro do D2.SQLite 3Data, tem 0 arquivos, não é? Vou rodar aquele script lá então, ó. Run module. Ele vai falar tudo bem, que precisa ser salvo o arquivo. Beleza, executou. A partir desse momento, o que eu tenho aqui, ó? mydb.sqlite. Esse é um arquivo físico e dentro desse arquivo tem aquela tabela lá que a gente criou. Correto? Beleza? Beleza. Bom, eu quero agora fazer mais manipulação dele. Supondo que eu queira excluir todos os dados da minha tabela, e isso a gente vai precisar fazer porque a gente está rodando esse script aqui num cara só. Ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, agora eu vou descomentar isso daqui, ó. Por quê? Porque o meu arquivo já existe, tá? Então, agora eu vou excluir para ele criar novamente aqui, ó. Agora, caso eu tenha algum valor na minha tabela cliente, o que ele está fazendo? Ele está dando esse comando aqui, ó. Delete from cliente. O que esse cara faz? Esse cara é um comando SQL que vai limpar a sua tabela. Se tiver alguma coisa dentro da sua tabela cliente, já era, vai ser retirado todos os valores que contém dentro dela. Correto? Beleza. Então, ó, isso é exclusão de dados que a gente está fazendo. Ok aí? E eu quero comitar, ou seja, eu quero confirmar que esse comando o quê? Vai ser executado. Então, esse cara aqui vai fazer isso, ó. Salvar, vou dar o F5. Ó, excluindo o arquivo e ele pegou e rodou. Bom, só que eu não tinha nada já, então ele não excluiu nada mesmo, correto? Beleza? Agora, a gente vai começar o quê? Adicionar dados dentro dessa tabela aqui, ó. Tá? Para adicionar dados, eu fiz uma outra função aqui, ó. Ó,
Estou adicionando tudo embaixo do outro, tá? E a execução está sendo totalmente de novo aí, ó. O que é isso daqui? Para a gente adicionar dados na tabela, primeiro, ou eu posso criar uma lista, ou eu posso criar uma tupla. Correto? Dentro do Python, tranquilo. Esses conceitos aí de lista ou tupla. Sim? Certo? Só faltou o dicionário aí pra gente. Quando eu tenho uma lista aqui, ó, eu tenho várias tuplas aqui, ó. Isso é uma tupla, correto? Isso é outra tupla e isso daqui é outra tupla, ó. O que está entre parênteses para mim é tupla, não é isso? Só que eu tenho um conjunto de tuplas. Então eu tenho aqui, ó, o abre e fecha chaves. Isso quer dizer que é um conjunto de tuplas, eu tenho uma lista. Tá? Eu tenho vários registros a serem incluídos, não tenho aqui? No caso são 3. Para a gente fazer a inclusão desses registros quando eu tenho vários, eu executo esse comando aqui, ó. Cursor.execute many, ou execute vários, né? Insert into cliente. Quais dados eu quero inserir na minha tabela cliente? ID, nome, cidade, salário, ó. Quais são os valores? Os valores eu não sei, correto? Os valores, eles são o quê? Os valores, eles são variáveis, ó. Então, eu coloco o quê? Interrogação. Agora, por que 4 interrogações aqui, ó? Porque eu tenho 4 campos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se eu tivesse 5 campos, seriam 5 interrogações. E assim sucessivamente. Se eu tivesse só 2 campos, seriam só 2 interrogações. Vírgula, lista CLI. Quem é lista CLI? É a minha lista de clientes aqui, ó. Então, esse comando aqui vai inserir esses 3 clientes aqui na minha tabela o quê? Cliente. Agora, quando eu tenho um único cliente a ser inserido por vez, eu posso ter o quê? Ó, uma tupla. E eu tenho o valor da minha tupla aqui, ó. Tá aqui. Bom, mas nesse caso é uma só tupla, não é? A gente pode dar esse comando então aqui, ó. Cursor.execute. É uma só, não é? Uma é execute many, que são vários, e a outra é execute, que é uma só por vez. Vou dar o mesmo comando insert daqui, ó. Não vai mudar nada. Esse mesmo comando insert vai vir para cá, ó. Tá? Só que agora eu quero inserir quem? A minha tupla aqui, ó. Tupla CLI. Ó, o tupla aqui que ela tem aqui, ó. Fiz a inserção de todos os meus dados que eu quero. Tenho que comitar. Connection.commit. Isso daqui é uma procedure, tá, pessoal? É uma função. E aqui simplesmente eu estou chamando a minha função, ó. Beleza? Vou rodar esse cara aqui então, ó. Salvar. Rodar com F5, ó. Beleza. Ele não está dando mensagem, né? Simplesmente a gente roda, ó. Só está aparecendo aqui, excluindo o arquivo de banco de dados. Mas ele está fazendo, tá? No fundo ele está fazendo por quê? Porque eu não estou dando print aqui para aparecer mensagens na tela. Legal. Mas eu quero ver o conteúdo disso daí. Depois que eu salvei esse arquivo aqui, ó. E ele até está com 8K, correto? Ó. Eu quero ver o conteúdo do meu arquivo. Eu quero ver o que tem gravado dentro dele. Por quê? Porque senão, toda hora eu vou perder aí meu arquivo, né? Eu não sei, na verdade, o que está gravado dentro dele. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o quê? Selecionar dados aqui da minha tabela. Para selecionar dados, pessoal, é um comando muito simples, que é o select. O select ele faz seleção de dados dentro de uma tabela, dentro de uma base. Bom, primeiro vamos ver aqui, ó, como a gente vai fazer isso. O que isso daqui está fazendo? Bom, mais uma vez, cursor.execute, select quais campos eu quero, from, qual a tabela que eu quero, ó, cliente. User1 é uma variável qualquer, recebe
cursor.fetch1. O que esse cursor.fetch1 está fazendo, pessoal? Quando a gente está dando select aqui, ó, quando eu não tenho nenhuma condição where, ele está me retornando todos os valores, tá? Então, se eu tinha 4 clientes lá dentro, ele me retorna 4 valores aqui, ó. 4 linhas, na verdade. Legal. Quando eu dou o cursor.fetch1, o primeiro ponteiro da tabela é o primeiro registro. Então, ele está pegando esse primeiro registro e está jogando para user1. Tá? Quando ele joga para user1, o retorno disso daí ele é o quê? Uma tupla. Para a gente fazer a impressão do conteúdo da tupla, é aquela parte de a gente colocar aqui, ó, entre chaves, qual é a posição que eu quero. A posição 0 vai ser o ID do meu cliente. A posição 1 vai ser o nome. A posição 2 vai ser a cidade. A posição 3 vai ser o salário. Então aqui, ó, eu estou pegando o primeiro cara que tiver na minha lista. Correto? Bem tranquilo, bem fácil, muito fácil. Correto? Ó? Beleza, eu estou pegando uma única linha, tá, pessoal? Isso por quê? Porque a gente está dando esse cara aqui, ó, cursor.fetch1. Só por causa disso. Agora, eu não quero fazer a impressão de uma única linha. Eu quero ver tudo que tem lá dentro. A gente não tinha 4 registros aqui, ó. Ó, os 4 que a gente fez aqui, ó, e inseriu. A gente inseriu José, Ana, Maria e o Antônio. Tá aqui, ó, os 4. A gente pode fazer o que então? Imprimir todas as tuplas. Através do que? Através de um for. All rows é uma variável qualquer, recebe cursor.fetchAll. O anterior não era fetch1 e não trazia um único registro? O primeiro. Esse fetchAll, então, ele faz o quê? Traz todos os registros. O que tiver dentro da minha tabela, ele está trazendo. Correto? Legal. Se eu tenho várias linhas agora dentro dessa minha variável aqui, ó, que é uma lista agora, eu posso fazer um for. For row in all rows. Isso daqui é uma variável, não é? Do tipo lista. O que o meu for faz? Para cada linha da minha lista, retorne o quê? Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Correto? Ó? Row 0, row 1, row 2, row 3. O row é linha. 0 é a minha posição 0, que vai ser meu ID. 1 é minha posição do nome. O 2 é a posição da cidade. O 3, posição do salário. Tá, ó. Ele vai fazer o quê? Várias vezes isso, né? Então, vai imprimir o quê? Todas as linhas que eu tenho dentro da minha tabela. Tá? E se eu não quiser isso? E se eu quiser um determinado cliente específico? Tranquilo. A gente está fazendo o que então aqui? Ó? User ID igual a 3. Poderia ser qualquer variável aqui recebe 1, 2, 3, 4. 1, 2 ou 3 ou 4. No caso, são 4 clientes. Correto? Quem é o meu user ID igual a 3 aqui, ó? 3 vai ser quem? A Maria de Souza aqui, ó. Ó, o código dela 3 aqui. É a primeira posição da minha tupla, não é? Beleza. O que ele está fazendo? Cursor.execute, select, ID, nome, cidade, salário. São os 4 campos que eu tenho da minha tabela. Qual tabela? From clientes. Agora, a condição aqui de trazer o que eu quero está aqui, ó. Where ID igual a interrogação. O que é essa interrogação? É uma variável, pessoal. Poderia ser o 2, poderia ser o 1 aqui, ó. Ou poderia ser o 4. Qualquer valor que o usuário digitar lá, vocês poderiam pegar e colocar nessa variável.
o que ele está fazendo aqui, ó, user ID. Então, se o cara digitou 3 aqui, nesse caso é o nosso valor, esse interrogação vai ser substituído pelo 3. Where id igual a 3. Quem é o id igual a 3 aqui na nossa lista, na nossa tabela? É a Maria, ó. Então ele vai trazer essa linha específica. Atenção! Uma coisa que eu apanhei muito, mas apanhei muito mesmo, fiquei horas tentando descobrir. Não sei porque eu preciso desse vírgula aqui, ó. Tá? Então, na hora de vocês forem lá e executar o comando, vocês precisam colocar esse vírgula, aí eu não sei. Deve ser por sintaxe aí do comando, mas enfim. Se eu não coloco, pessoal, não dá certo. Vocês podem tentar aí. Se vocês descobrirem alguma coisa, vocês me falam, tá? Mas desse jeito deu certo. Foi um tempo grande, infelizmente, que eu perdi, mas enfim. Achei isso daí. Bom, aqui o que acontece? Quando eu estou dando um execute aqui, eu tenho quantos usuários com ID igual a 3 na minha tabela? Eu tenho mais de um. Ó, eu estou inserindo esses dados aqui. Eu tenho mais de usuário com ID igual a 3? Não, né? Só tenho esse cara aqui, ó. É uma linha só que eu tenho. Correto? Se eu tenho retorno de uma única linha, o que eu vou fazer? Eu vou dar um fat1 nele aqui, ó. Fiz um fat1, vai vir para user, que é uma variável qualquer. Poderia ser x aqui. Correto? Legal. Depois que eu tenho, tá, a minha tupla que eu localizei, eu imprimo o quê? Os valores dela. Valor 0, 1, 2 e 3. O valor 0 é o meu código, o valor dela. 1 é nome, valor 2 é a cidade, valor 3 é o salário. É a quantidade do campo, ó. Valor 0 é o meu código, valor 1 é o nome, valor 2 é a cidade, valor 3 é o salário. Correto? Beleza? Vamos fazer o quê? Rodar esse cara aqui, ó. Python shell não. Run modeling. Ó. Tá gravado lá na tabela, tá? Ó. Isso daqui é quando eu tô dando o fat1. É o primeiro registro de todos que está na tabela e está imprimindo. Isso daqui, ó, é quando ele está dando fat_all, tá? Através de um for, eu estou fazendo a impressão de todos os registros. Ó. E isso daqui é quando eu estou dando um fat1 com a opção where, certo? Lá dentro do meu select, ó. Esse é o valor do quê? Do meu ID3, Maria. Só que é o seguinte, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, que mesmo dando um fat_all, ele não está imprimindo 1, porque eu não mandei o cursor voltar para a primeira posição, tá? Então é a partir dali em diante, correto? Que ele está fazendo aqui, ó. Senão ele teria os 4 valores. Mas como eu não mandei ele voltar, é a partir da segunda posição que eu tenho para frente. Tudo bem aí? Então, eu tenho certeza que agora, dentro desse arquivo aqui, ó, do mydb.sqlite, eu tenho aqueles dados na tabela o quê? Cliente. Tudo bem aí? Beleza. O que mais que nós temos aqui? É possível fazer o quê? A exclusão de um determinado registro. Vamos supor que você não queira o user 2. Então dá pra gente fazer isso daqui, ó. Tá? Bom, é aqui, ó. Para fazer a exclusão de um registro, pessoal, é através do comando delete, ó. Delete from cliente. É um registro específico? É. Nesse caso, onde o ID é igual a uma variável. Que variável? User ID. Quem é meu user ID?
2. Ele vai substituir esse interrogação por 2 quando for executar o comando de delete. Correto aí? Legal. É um comando simples que não retorna nada. Commit connection. Só isso. Depois, aqui eu estou dando o que, pessoal? Um fetch all novamente para quê? Para ele mostrar os registros que tem dentro da minha tabela. O 2 não é mais para ele mostrar. Por quê? Porque eu acabei de excluir aqui, ó. Correto? Vamos executar esse cara então. Beleza. O que ele tem aqui, ó? Excluiu o registro 2. Na hora de imprimir os valores da tabela, eu só tenho esses agora, 1, 3 e 4. O 2 foi para o espaço, tirei ele fora. Correto? Bom, vamos supor que eu queira atualizar um valor. Certo? Então eu tenho lá meus campos, o cara digitou lá o nome dele errado. É possível então fazer a atualização de um campo específico aí, ó. Vamos pegar esse cara aqui. Ó. Qual é o comando para fazer atualização de dados? No SQL é o comando update. Update o quê? O nome da tabela que você quer atualizar. Set, o nome da coluna que você quer atualizar, igual ao valor que você quer atualizar. Nesse caso aqui é um valor incógnito ainda, eu não sei, mas vai ser substituído por algum. Where, onde o quê? O ID igual a outra variável aqui, ó. Nesse caso nosso, o user está sendo igual ao 3 e ele vai ser substituído o nome por Carlos André aqui, ó. Então, nome update vai ser esse cara aqui, ó. Set nome igual a, vai ser substituído esse primeira interrogação por Carlos André. Where ID igual a, vai ser substituído pelo 3 aqui, esse segunda interrogação. Beleza. Fiz o meu execute, correto? Agora aqui a gente está fazendo um select novamente, ó, para ver o que? Para ver se ele está o que? Ativo. Nesse caso, obviamente, não vai estar, vai estar excluído, né? Bom, user.cursor de fetch1. Fetch1, ele vai estar mais uma vez forçando trazer um único resultado. Só que aqui, ó, ele vai trazer justamente quem? O 3, né? Que não existe. Bom, confirmei. Vou dar o commit aqui, ó. Tá? E aí ele vai dar o quê? Imprimir mais uma vez. Campo 1, 2, 3 e campo 4. Tá? Vamos rodar esse cara aqui. Esse exemplo eu acho que não ficou tão legal do último aqui, tá? Mas se for o caso, a gente faz o for novamente. Ó. O 2... Opa, o 2 foi quem eu tirei fora? 3, né? Ah, pessoal, desculpem. O 3 antes se chamava quem? Maria de Souza, não é isso? Beleza. Depois da atualização, a Maria de Souza se transformou em quem aqui, ó? Carlos André. Beleza? Não sei se foi uma transformação física, mas pelo menos em registro foi. Correto? Agora, se a gente rodar aquele comando lá do for para verificar quais são os valores, é para ter o valor de Carlos André aqui em vez da Maria de Souza. Então, desse modo, eu posso pegar e atualizar um determinado valor. Poderia atualizar o valor de Campinas para Jundiaí, por exemplo. Daria também. Colocando o que aqui, ó, no comando? Set cidade igual a Campinas. Correto? E aqui no caso, né, o nome update Campinas e aqui o campo cidade. Só isso que mudaria aí no meu update. Então o update, pessoal, ele consegue alterar qualquer campo. O nome do campo que você quer alterar vai estar aqui, ó. Tá? E aí, obviamente, qual é o valor que você quer alterar? E qual é a condição? Se você não colocar esse where aqui, pessoal, você altera a sua base de dados inteira.
todos eles para Carlos André. E todo cliente, todos os clientes que vocês têm, começam a chamar Carlos André. Correto? Então tomem cuidado com o update aí, porque ele precisa de where aí para poder saber quem ele vai pegar e vai alterar. Beleza aí, pessoal? Entenderam mais ou menos como funciona essa parte de manipulação com SQLite no Python? Sim? Ok? Todo o seu arquivo vai estar gravado aonde? Vai estar fisicamente nesse cara aqui, ó, nesse mydb.sqlite agora. Correto? É mais fácil do que você manipular arquivo texto. Eu, pelo menos, achei aí. O texto em si não tem muito como você consistir, por exemplo, valor. Tá? Você quer atualizar aquela determinada linha. No texto é chato fazer isso, infelizmente. O update é um comando ali para atualizar. Tá? Para inserir, mesma coisa. Tá? É bem mais tranquilo. E é dessa forma vocês conseguem resolver o trabalho de vocês. Correto aí? Sim? Então tá. Vamos para o intervalo, depois a gente continua a partir daqui. Oi? Vamos dar uma olhada nisso daí.